Beleza. Muito bem, pessoal do Design Instrucional Talks, você, querida aluna, querido aluno do curso de Design Instrucional DEBAC, você que está na Edugital, você que está no Design Instrucional Talks no Instagram, onde quer que seja, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou aqui com um cara que eu admiro pra caramba, conheço ele desde os primórdios da minha carreira, desde que eu saí da IBM, comecei a trabalhar com treinamento corporativo, tive minha escola de inglês, é o Felipe Amaro. Eu vou deixar ele se apresentar melhor, mas eu queria deixar minhas impressões aqui. O Felipe é um cara muito multidisciplinar, adora educação, adora trabalhar com formação de professores e professoras, tem a educação, né, e a vontade de colaborar e levar a barra da educação ali na veia, correndo na veia. Conheci ele em projetos relacionados a prefeituras e governos e tudo mais, e acabou ficando um contato muito relevante, que eu admiro muito, né? Eu tenho várias perguntas legais sobre o processo criativo dele, da empresa dele, que ele vai falar mais agora, mas é um cara único na questão de desenvolvimento instrucional, porque quando eu acompanho o trabalho dele, eu fico surpreso com as diferentes personas que ele consegue alcançar, né? Então ele consegue pegar alguém que está lá na base da pirâmide de Maslow, cria um conteúdo bacana, uma dinâmica presencial, online que seja, engaja e cria valor para essa pessoa que talvez não tenha nem faculdade, tem o ensino básico ou nem o ensino básico feito, e ao mesmo tempo ele vai lá numa empresa de TI, com a galera formada, com a galera universitária, trabalhando ali com alto desempenho no topo da pirâmide de Maslow, ou quase no topo da pirâmide de Maslow, e ele faz o mesmo engajamento, entrega o mesmo valor e consegue criar realmente uma experiência que ensina, que agrega e que realmente desenvolve essas pessoas. Chega de ficar falando, deixa o Felipe se apresentar. Felipe, obrigado por aceitar o convite, tenho certeza que você vai ajudar muita gente, cara, e fica à vontade aí, o palco é seu para se apresentar. Eu que agradeço, viu, Alan? Um prazer estar aqui com você, um prazer estar falando aqui para esse público, né? Conversar e contar um pouquinho da nossa história. A gente fica até, como eu vou falar, nos deixa numa situação delicada, porque quando a apresentação ela mostra, né, um potencial tão grande, aí depois as pessoas vão ver a pessoa falar, mas não é tão bom como o Alan falou, tal, Rapaz, traz um senso de responsabilidade muito grande, né? Mas conheci o Alan realmente há um tempo atrás já, e numa situação extremamente interessante, onde eu estava no poder público ainda, era representante do Executivo Municipal na área de Educação, Ciência e Tecnologia, uma cidade próxima que é Campinas, e o Alan sempre muito envolvido, muito curioso em como poder ajudar os espaços, as pessoas, esteve lá conosco, buscando na prefeitura algumas alternativas para poder pensar projetos, pensar em como a educação poderia ser mais tecnológica para as crianças lá na cidade, né, no município. Tanto as crianças quanto os empreendedores, os demais profissionais. E hoje, tempos depois, quando a gente se encontra, eu já não estou mais no poder público, após 12 anos saí do poder público, tive algumas experiências em prefeituras como área de ciência e tecnologia, área de recursos humanos, educação no sistema prisional, e uma das áreas que mais me chamou a atenção e que fez com que eu quisesse até sair do poder público e criar a minha própria empresa foi a parte de recursos humanos, foi a parte de desenvolvimento humano. Foi onde eu fui estudar, tive a possibilidade de me graduar nessa área, depois fazer a minha especialização, alguns cursos na área de extensão e cursos também específicos para essa área de desenvolvimento humano. E hoje, há 7 anos, eu venho trabalhando com a FATD Consultoria, com um time de consultores aqui também, nessa empreitada. Né? Então, se você perguntasse para mim, acho que o que nos une e o que trouxe essa conexão, Alan, é o fato de sermos curiosos e engajados e conhecer mais o ser humano, né? E ver o que dá para se contribuir, e questionar, e ver como melhorar os processos. E hoje, o que eu estou fazendo atualmente, né? O que nós aqui na FATD fazemos? A FATD é uma empresa que atua na área de desenvolvimento organizacional. Tudo que envolve a parte de formação, a parte de capacitação, treinamento e até mesmo avaliação de colaboradores, recrutamento e seleção, tudo isso nós fazemos. Só que tem um tempero especial, que foi a parte da criação dos designs de processos dentro da FATD. Isso que fez com que eu falasse, não, peraí, há a possibilidade da gente fazer um trabalho diferente. Onde isso começou? Eu brinco com todo mundo. Sempre quando me perguntam assim, por que você saiu do poder público e foi para a FATD? Porque eu estava no poder público e vi uma carência muito grande em soluções
para se humanizar o atendimento que não era tão humanizado. Então, uma das pontas que eu vi lá, Alan, que foi a questão da saúde, foi o que me trouxe um questionamento muito forte, assim, ó, o ser humano, o cidadão, aqui no Brasil principalmente, quando ele procura o sistema público de saúde, quando ele chega até esse espaço, seja uma unidade básica de saúde, um hospital, a recepcionista ou recepcionista que recebe essa pessoa, ele muitas vezes não está formado para poder lidar com a dor que essa pessoa sente. E aí eu não digo somente a dor física, né? Ninguém procura um hospital quando está bem. A gente sempre procura um hospital quando está passando por alguma situação desconfortável, né? E aí, quando essas pessoas chegam para procurar esse atendimento, normalmente, se elas não são acolhidas, automaticamente o atendimento ele cai a qualidade. Ele é um atendimento problemático, há filas de espera, há uma problemática gigantesca que existe em torno disso e que poderia ser minimizada se a gente investisse nas pessoas que ali estão. Então, eu falei, olha, já que eu não vou ficar mais no poder público, não tenho esse interesse, qual a área que eu poderia partir de formação? Seria para essa área de capacitar os profissionais que atendem cidadãos em estado de vulnerabilidade. Só que aí, conforme a gente foi criando os projetos e pensando nas empresas, a gente começou a olhar que todo cidadão é vulnerável em algum aspecto. Seja esse aspecto social, seja o aspecto financeiro, mas a pessoa, bem ou mal financeiramente, ela pode ter uma vulnerabilidade emocional, ela pode ter uma carência, ela pode ter uma dificuldade de acolhida, escuta. E quando a gente começou a observar isso dentro das empresas, a gente percebeu que haveria a possibilidade de se criar programas e projetos para que as empresas pudessem ter de uma forma orgânica, de uma forma integral, o cuidado com o colaborador para que ele pudesse trazer soluções e a rentabilidade que a empresa necessita. Então, eu sempre brinco que esse nome, recursos humanos, ele é um nome ultrapassado. Eu não posso deixar o ser humano na mesma linha de um recurso material ou de um recurso financeiro. Né? Então, recurso financeiro, recurso material, recurso humano, não. Quando eu consigo ter um olhar mais atento para o colaborador, automaticamente eu consigo trazer propostas de soluções e rentabilidade para a minha empresa. E foi aí que surgiu essa proposta, essa ideia de criar a FATD. Muito legal, muito legal. E, Felipe, conta mais do seu processo, assim, por exemplo, eu vi que você tem até cursos online, né, publicados lá na sua página, na sua empresa, e qual que é o processo para você adquirir um cliente novo ou determinar um tema que você vai trabalhar com esse cliente, o cliente já chega com as necessidades ou você faz essa análise de necessidades antes, como você lida com conteúdo desconhecido, assim, vamos supor que o pessoal de TI precisa que você crie uma dinâmica, um treinamento para inteligência emocional e comunicação efetiva em tecnologia, assumindo que você não sabia, eu até acho que você já sabia, mas assumindo que você não soubesse. Qual que é o seu processo para lidar com essas coisas desconhecidas e determinar o tema ali de cada cliente? Aí, eu acho bem interessante porque é um pouco até do que a gente vinha refletindo, né? Tem uma série de conhecimentos que a gente vai adquirindo com o tempo, e o empreendedorismo ele faz isso de uma forma muito essencial, viu, Alan? Porque é a sobrevivência. O empreendedor ele não consegue sobreviver se ele não consegue fazer a leitura, primeiro, do mercado. Então, como que a sociedade está? Se o empreendedor ele não olha para a sociedade, não vê as tendências que existem, ele não vai conseguir dificilmente criar uma solução. Se você só cria uma startup, uma empresa, um projeto, um curso online e tudo mais, se você pensa em o que você quer solucionar, qual que é a dor ou qual que é a dificuldade que você vê que existe hoje na sociedade que você quer solucionar, você fala, é nessa linha que eu vou. Um empreendedor da área da beleza fala, olha, eu acho que as pessoas estão criando, buscando muito, investindo muito em beleza. Eu tenho essa capacitação, vou investir nisso. A área da alimentação, a mesma coisa. No nosso caso aqui, Alan, o que nós percebemos? Que a dinâmica pós-anos 2000, quando a gente passa por aquele processo em que no final dos anos 90 a gente estava falando de globalização, estava falando de uma conexão maior global, onde as empresas, as escolas, a própria tecnologia iria chegar e seria uma coisa que nós não seguraríamos, seria como se fosse aquele tsunami de informações que realmente não daria para lidar, para conter, me veio uma reflexão. E foi aí que começam os trabalhos e é onde a gente chega nos nossos clientes, né? O cidadão precisa de informação, o cidadão precisa trabalhar e o cidadão precisa automaticamente de saúde para poder cuidar da sua vida e poder ter as relações com as pessoas, com a sociedade no geral.
O lugar onde nós mais ficamos, ou o lugar onde nós temos o maior despendimento de energia e carga horária da nossa vida útil é o trabalho. Né? Se você levar em conta que nós temos 24 horas num dia, 8 dessas horas a gente está em uma única atividade, alguns ficam 12, outros 6, dependendo da carga horária que ele atua. Mas a maior parte do tempo útil nosso é direcionado no trabalho. Como é que as pessoas poderiam pensar em ter uma qualidade de vida maior nesse espaço onde ela gasta mais tempo ou gasta mais energia? E aí vem essa forma com que a gente busca criar as soluções para poder atrair o nosso cliente. No começo, olha, o que eu fazia? Eu fazia de tudo. Falava, tudo que envolve RH, tudo que envolve pessoas, vocês podem nos chamar que a gente faz. Então, a gente abriu curso de inglês para recursos humanos, a gente abriu uma série de atividades que hoje a gente já não faz mais nada disso. Uhum. Hoje, a gente afunilou o nosso trabalho para algumas soluções específicas. Então, hoje, nós temos aqui na consultoria 3 projetos. E esses 3 projetos, eles são projetos voltados para empresas. Apenas um deles que migra um pouco para essa área do B2C, no caso, direto com o consumidor, direto com o cliente, né? Final. O que nós fazemos? Para poder atrair o cliente, perceber aquilo que nós fazemos, nós criamos uma série de atividades, principalmente envolvida com marketing, falando assim, olha, qual vida que você quer ter dentro do seu trabalho? Então, você quer se relacionar bem com as pessoas? Você quer ter longevidade? Você quer todas essas coisas que envolvem essas nuances, até para falar assim, ó, você quer que os seus profissionais fiquem bem dentro da empresa? E aí, os empresários, ou no caso, os microempresários, mas que nos procuram, buscando as nossas soluções, eles já vêm com uma premissa de que o que nós vamos levar para eles é uma solução para que as pessoas se relacionem melhor. Ponto. Então, tem um incômodo, alguma coisa que ele vê que não está legal, essa percepção que a gente brinca do sexto sentido, aquele feeling que a gente tem quando a gente está na empresa, está vendo que a empresa não está bacana, os colaboradores não estão entregando, e isso pode ser uma questão financeira ou pode simplesmente ser a questão do presenteísmo. Eu percebo que as pessoas estão ali, mas não estão. O relacionamento interpessoal entre os colaboradores não existe. E aí, quando eles nos procuram, nós fazemos um mapeamento para poder compreender quais são as principais dores que ele tem e que ele identifica, atreladas às soluções que nós temos e que nós identificamos, porque são 2 dores diferentes. O consultor em si, a pessoa que trabalha com consultoria, ela não entra dentro de uma empresa para poder encontrar problemas. Isso que é o mais engraçado, porque algumas pessoas elas ainda não distinguiram isso. Eu contrato um consultor, ele vem para a minha empresa, ele aponta 10 erros. Aí eu falo, tá, e agora? O que eu faço com esses 10 erros? Porque eu não sei o que fazer, eu não sou especialista da área. É uma batalha constante nossa aqui, até com os consultores, para isso. Não é chegar na empresa e encontrar problema, é chegar na empresa, ver o problema e falar qual que é a solução que dá para ser feita. É abrir a mente do empresário, abrir a mente do gestor ali das pessoas, para que ele possa pensar como que ele pode trazer o melhor daquelas pessoas para aquele lugar. Então, por isso que a nossa rede de atendimento, se você observar os nossos clientes, é uma gama bem diversificada. Eu tenho supermercados, tem empresa na área de TI, tem indústria, tem prefeituras, tem uma série de lojas de serviço, roupas, porque onde há um ser humano atrelado, onde há um ser humano envolvido num processo, numa cadeia produtiva, num serviço, a gente pode desenvolver uma solução para que o trabalho daquele ser humano seja mais efetivo. Então, hoje, aqui na empresa, nós temos 3 soluções. A primeira delas, que foi o que deu a vida à empresa, né? Que é a parte de educação corporativa, onde a gente criou os designs de processos para formação, a gente tem as trilhas de desenvolvimento, os planos de desenvolvimento individual. Então, a gente cria esse percurso formativo de acordo com a necessidade da empresa. A gente faz uma leitura com o empresário, faz um diagnóstico nosso da FATD, e em cima dessa leitura do empresário, o nosso diagnóstico, a gente cria um percurso formativo, com a entrega que nós vamos fazer para ele. Ele olha e fala, poxa, isso aqui faz sentido. Aí nós entregamos. E tem uma coisa também, Ana, só desse intermeio, que eu acho que é uma coisa interessante, é que até o final ali de 2005, 2006, comecinho de 2007, as empresas que buscavam essa parte de treinamento e capacitação eram só empresas de grande porte. Eram empresas que tinham condição de despender muito recurso, valores exorbitantes para isso, e é uma coisa que na FATD nós queremos quebrar também. Por que eu digo quebrar? Nós não precisamos enriquecer como empresa. A empresa minha, logicamente, a FATD, ela tem esse desejo de ter o lucro. É para isso que nós existimos, é para isso que nós trabalhamos. Mas se nós observarmos o pequeno e médio empresário e entendermos que ele se fortalecendo a economia, novas empresas surgirão, novos clientes nós teremos e essa cadeia
facilita a vida orgânica de todas as empresas. Então, essas trilhas de desenvolvimento, esses processos que nós fazemos quando a gente fala de educação corporativa, ele é pensado em cima da dor daquela empresa, daquele profissional. Aí, a segunda linha de trabalho que nós temos é o programa Atração de Talentos, que é um programa diferenciado de recursos humanos. Nós não somos uma agência, temos isso no nosso PNAE, mas não somos uma agência de recrutamento e seleção. Sim. Porque para nós não é a quantidade de pessoas trabalhando, mas é a quantidade de pessoas trabalhando felizes nas posições que eles entraram. Então, isso envolve TI, porque muitos profissionais da área de TI, muitas vezes estão dentro de uma empresa, mas não fazem a reflexão se aquilo que eles fazem está fazendo sentido para a vida que eles buscam. Então, eles se tornam tão operacional que não fazem uma reflexão. Aí você casa o processo de recrutamento e seleção desse profissional com a trilha de desenvolvimento. E aí a gente consegue reter esse talento, porque eu contrato bem, mantenho ele dentro da minha empresa, se formando, se capacitando, se atualizando, dificilmente ele vai ficar buscando outras empresas para poder trabalhar. Então, esse processo de atração de talento, ele tem 6 etapas, mas a gente também diversifica. A empresa gostaria de colocar mais testes, coisas diferentes. A gente vai incluindo, porque a gente vai da triagem do currículo até o onboarding. A gente acompanha o primeiro mês do profissional na empresa. Só um comentário para o pessoal aí que está assistindo. Essa é uma tendência que está acontecendo assim, em muitas edtechs, em muitas universidades tradicionais ou mais modernas, e empresas que estão trabalhando com treinamento. Né? Na EBAC mesmo, a gente fez esse funil, desenvolveu todos os 140 cursos, inclusive o de design instrucional, com as tarefas bem práticas e a criação de portfólio assim, orientado para o mercado. E já existem serviços de encontrar vaga para o aluno, então esse serviço reverso, então o aluno termina o curso, já vai ter uma pessoa de RH da EBAC para encontrar uma vaga legal para você e ajustar seu currículo, ajustar seu portfólio para você se preparar para essa entrevista. E tem o serviço reverso, que é o que eu acredito que o Felipe faz mais, que a pessoa passou pelo meu funil ou está na minha base de dados por algum motivo, eu consigo recrutá-la para algum outro cliente meu. Então, o cliente precisa de um profissional, uma profissional com determinadas características, eu já tenho essa pessoa na minha base, posso prepará-la, posso refinar alguma coisa e mandar ela para essa vaga que provavelmente vai dar certo. É uma tendência muito legal, porque os canais tradicionais, né, o LinkedIn, o Indeed, Cato, esses grandões, eles nunca tiveram uma subjetividade muito legal. Então, microcanais, né, e canais medianos estão tendo muito sucesso nas regiões que eles dominam, que eles conhecem, né? Então, isso é uma coisa muito legal e vale a pena dar uma olhada e verificar que talvez na sua região não tenha alguém que faça alguma coisa do tipo, né? Então, se você fizer algo do tipo, pode ser o início da sua jornada empreendedora também. Desculpa, Felipe. E consegue, não, é exatamente isso que você está falando, está corretíssimo. E hoje, Alan, como a gente tem essa fronteira, né? Se você parar para pensar, aliás, não temos fronteiras, né? O trabalho ele pode acontecer em qualquer lugar. Nós tivemos clientes aqui na FATD, Cidade do México, nós tivemos clientes aqui na região da América Latina, nós temos aqui no Brasil hoje processos seletivos abertos para a região centro-oeste, para a região sul, porque as empresas estão observando que o buscar esse profissional não tem uma barreira, não tem uma fronteira. A gente pode buscar em qualquer lugar do mundo e encontrar um profissional que realmente faça a diferença para o trabalho que você faz. E aí entra o terceiro trabalho que nós fazemos, que é o programa FATD Skills. O próprio nome já diz, né? Skills vem de habilidades. O que nós fazemos? Durante 3 meses, a gente pega um profissional que esteja ali querendo melhorar as suas competências e ele passa semanalmente por uma série de atividades. Então, uma vez por semana, ele está em contato com o nosso consultor e o nosso consultor trabalha com ele ferramentas para ele desenvolver a habilidade que é diagnosticada no início do programa. Então, pode vir uma demanda de uma empresa que vira para a gente e fala assim, Felipe, eu preciso comprar 20 matrículas, 20 unidades do programa FATD Skills para a minha empresa. A gente cria esse programa com as qualidades, as habilidades, os conhecimentos que essa empresa quer, e durante 3 meses, individualmente, a gente atende os profissionais dessa empresa para desenvolver essa liderança. Um case que a gente tem de sucesso aqui, muito legal, é de uma rede de supermercados que nós atendemos aqui na região metropolitana de Campinas. Ele fez a aquisição de 32 vagas do programa FATD Skills, e nós capacitamos individualmente todos os líderes de setores deles.
todos Que os diferentes legal. setores. Então, a parte de atendimento, a parte de qualidade dos produtos, a parte de atenção às questões básicas de vigilância sanitária, validade de produto, exposição desses produtos, nós capacitamos esses líderes e, após o término, porque depois de que eles passam durante esses 3 meses, eles recebem um certificado de 48 horas de duração de um curso de desenvolvimento de habilidades e tudo mais, e recebem um relatório. E nesse relatório, olha que interessante, cada encontro ele tem uma avaliação. É a ferramenta que é trabalhada, com essa ferramenta, o critério de avaliação que foi dado, dizendo se foi satisfatório, neutro ou insatisfatório. Então, ele consegue avaliar como foi o processo evolutivo dele dentro do programa. No final, ele consegue observar aquela habilidade que ele queria desenvolver, onde ele chegou, como que ele desenvolveu, o que ele está conseguindo captar de resultados com essa habilidade, passando pelo programa. A gente tem mais de 54 ferramentas aqui separadas, que a gente consegue atender qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, onde cada semana esse profissional atende. E a gente buscou uma coisa também bem especial. Nós não atuamos com coach aqui na empresa. E isso é uma questão assim própria mesmo de valores, coisas que nós buscamos aqui. Os consultores que atendem na FATD Skills são psicólogos. E por que Que nós legal. buscamos os psicólogos? Justamente por essa visão mais integral do ser humano. Ele não faz o processo terapêutico, mas ele tem uma experiência em desenvolvimento, tem uma experiência em desenvolvimento organizacional, treinamento, RH. Então, ela tem uma base para poder capacitar essa habilidade de acordo com o que o mercado solicita. Então, a gente tem o case da rede de supermercados, mas eu tenho uma empresa também na área de TI, que eu atendo. Os líderes hoje, todos, são uma quantidade bem bacana de líderes, eles estão passando pelo programa com as psicólogas, elas desenvolvem a competência deles para trabalhar melhor com seres humanos, a conseguir dar um feedback mais assertivo, a criar um PDI e captar o que há de melhor naqueles profissionais. Então, tem todo um percurso formado em cima dessa necessidade. Muito legal. Felipe, sensacional os seus produtos, seus serviços. Agora eu vou me colocar no lugar do aluno, da aluna ou da pessoa que está assistindo, que está empolgada com a área educacional, com a área de educação corporativa, e vou fazer a pergunta que provavelmente todo mundo faz quando está assistindo uma coisa dessa. Como é que você conseguiria descrever, claro, sem compartilhar coisas confidenciais, né? O processo interno de cada produto desses. Por quê? Porque a grande parte da sua audiência, hoje a gente está com mais de 2.000 alunos só no curso de design instrucional, onde esse vídeo seu vai aparecer no primeiro módulo, né, como material ali para se assistir. A grande dúvida desse pessoal eles já vão ter acesso a toda a habilidade, tem tutoria, eles vão desenvolver toda a parte audiovisual, toda a parte visual, toda a parte escrita, roteiro, né, metodologias ativas de ensino, tudo que ele precisa para criar uma universidade corporativa, essa pessoa vai ter. Só que muitas vezes a grande dúvida mas como é que funciona na prática? Porque eu posso passar 30.000 horas de vídeo, né, mas o dia a dia é o dia a dia, né? Então, assim, o que você pode, sem afetar, né, os segredos da sua empresa, compartilhar do dia a dia? Como é o processo desses 3 produtos? Como começa, assim, chegou um cliente, ou alguém me ligou, como é que eu faço a análise e faço com que esses 3 produtos seus fiquem subjetivos e relevantes para aquele grupo, né? A gente estava falando agora que você pode atuar com pessoas do México, que seja, e tem essa regionalidade, que tem até uns artigos científicos sendo escritos sobre isso, a regionalidade dos valores. Então, quando a gente fala da região, né, então, assim, a região que o Felipe cobre, hoje em dia, no mundo digital, não é necessariamente uma região física, né, a região metropolitana de Campinas. É uma região que tem valores parecidos com os seus, pessoas que não vão lidar com coach, pessoas que valorizam o psicólogo, pessoas que querem valorizar a comunicação, a interação interhumana ali. Então, você cobre toda essa região de valores. Talvez outras pessoas que estejam assistindo a gente querem fazer algo parecido com o que você está fazendo, só que querem cobrir outras regiões de valores. Talvez só desenvolvimento técnico, talvez melhoria de carreira ao invés de um início de carreira, ou talvez só gestores, talvez só C-levels, né? Aí eu te peço agora, como que você conseguiria descrever para alguém que é super leigo, está entrando na área, talvez queira entrar no Nubank para trabalhar na universidade corporativa, ou ter o próprio negócio para abordar algumas regiões de valores que eles possam cobrir.
É basicamente isso. Como é que você conseguiria descrever os seus produtos nessa parte mais do dia a dia? Peguei um cliente, estou fazendo essa análise. Como é que é a análise? As perguntas são as mesmas, né? Esse tipo de detalhe que você puder compartilhar. Tem uma coisa que eu vou até introduzir, e aí depois eu vou para a parte mais operacional, até para explicar o passo a passo disso. Mas, como você colocou, né, a proposta das pessoas que estão assistindo aqui o vídeo, estão fazendo o curso de design institucional, tem uma coisa interessante, Alan, que faz uma diferença gigantesca no processo formativo de qualquer ser humano. Eu falo isso porque eu sou um exemplo disso. Eu tive muita dificuldade de escolher a área que eu queria trabalhar. E eu tenho certeza que eu fiz mais de 10 anos de faculdade até conseguir falar, não, é essa aqui mesmo que eu quero trabalhar, quero realmente estudar nessa área. E uma das coisas mais interessantes, Alan, e isso não depende de idade. Isso eu acho que vale muito a pena para os alunos refletir também. Eu sou muito novo, tenho 18, 19 anos, eu já estou muito velho, estou com 40, esquece isso, esquece isso. As gerações hoje, elas não são mais vistas pela questão da idade, né, da cronologia em relação a isso, mas muito mais da mentalidade. Quando você fala da fronteira, eu acho que a única fronteira que nós temos hoje é essa. As fronteiras físicas, elas foram quebradas, a tecnologia nos ajudou muito nisso. Eu consigo conversar com minha tia que mora na Suíça a qualquer momento, matar saudade, bater um abraço lá, isso muito tranquilo. Mas quando a gente fala da questão da mentalidade, ou o mindset, como a gente tem conversado bastante, isso hoje é o diferencial para a criação de qualquer produto e serviço. E por que eu bato nessa tecla do mindset? Você pode trabalhar, como você colocou, eu quero trabalhar com design institucional na Nubank. Você pode trabalhar na Nubank, você pode trabalhar na Azul, você pode trabalhar numa Ford, qualquer empresa que você tiver o desejo. Mas uma coisa primária que precisa ser pensada é com isso que você quer trabalhar? Hoje, é essa solução que você quer encontrar? Porque você não consegue trazer uma solução para o cliente se a sua solução não é clara para você. E isso, infelizmente, tem acontecido com muitas pessoas que buscam a educação corporativa, os cursos EAD. Quando você vai olhar alguns cursos, alguns materiais, não tem essa preocupação que vocês estão tendo agora com o trabalho que vocês fazem. A gente fala assim, vamos abrir a mentalidade dos nossos alunos e eles pensarem diferente, eles pensarem o que dá para ser conquistado. E hoje, gente, esse mundo da imaginação, esse mundo virtual, metaverso, tem tanta coisa acontecendo que hoje já não tem mais um limite para falar assim, eu vou fazer qualquer coisa para poder chegar. Primeiro, se você descobre aquilo que você gosta de fazer, faça. E se for fazer muito, mas muito, muito bem feito. Que automaticamente as soluções que você vai apresentando, ela vai trazendo outras pessoas, porque elas se encantam pela sua entrega, não pelo seu produto. As pessoas vão no McDonald's pelo conceito do McDonald's, não só pelo lanche. O lanche é um atrativo, o lanche é o produto dele, mas você sabe que o McDonald's tem uma cultura muito maior que está por trás ali do produto em si, e a entrega do lanche é o final que ele está colocando, é um simples produto. Assim como as companhias aéreas estão fazendo isso brilhantemente, que não estão mais privando simplesmente, eu tenho um trecho que vai ser feito de uma cidade ou de um país para o outro. Não. Qual a experiência que eu quero entregar para aquele passageiro que está, para aquele cliente meu que está passando ali? E uma das coisas que nós colocamos, agora entra a parte operacional, que é o quê? Os nossos consultores aqui, eles têm o sentido do único. O cliente 1 é o cliente 1. E quando esse cliente 1 está? Ele está quando ele entra na empresa, ele está quando ele sai da empresa, ele está quando a gente abre os trabalhos às 8 da manhã, ele está quando a gente fecha os trabalhos, 10, 11 horas da noite. Sempre o cliente que o consultor da FATD atende é o primeiro cliente dele do dia. Então, vou começar a conversar com o Alan hoje. Você é meu primeiro cliente. Filho, mas você já não atendeu outros clientes? Já. Mas o Alan vai ser meu primeiro cliente. Porque a entrega que eu vou fazer para o Alan tem que ser uma experiência tão interessante que consiga fazer com que o Alan enxergue o sentido e entenda o resultado que ele vai ter passando por um dos processos da FATD. Então, eu vou fazer um processo de recursos humanos, de recrutamento e seleção. Quero contratar a FATD para poder contratar um profissional para mim. Na verdade, ele não quer só um profissional. Ele tem as dores deles, que são contas que estão atrasadas enquanto empresário que ele precisa pagar, a necessidade de ter um profissional qualificado para desenvolver o produto ou serviço que ele está fazendo. Essa é a primeira interação que a gente tem que ter. Então, antes de criar um design, antes de criar uma solução, é a compreensão da dor que esse cliente tem. Se você falar assim, eu quero criar um curso online, vou desenvolver um curso para essa plataforma, qual a solução que você quer encontrar? Isso que nós pegamos. Então, todos os nossos consultores têm essa sensibilidade. Da onde que esse cliente vem? A história da empresa desse cliente. E isso não é feito por forms, algum relatório que ele preenche, não. É uma chamada como essa aqui.
ou muitas vezes chamada de vídeo, ou pegar o carro e vai até o cliente, Legal. senta com o cliente, olha o que o cliente tem, e quando você entra na empresa do cliente, como nós trabalhamos muito com esses projetos B2B, a solução que a gente encontra é para o negócio dele. Então, para eu entender o negócio dele, eu tenho que entrar aqui como cliente. Então, quando eu vou nesse supermercado, por exemplo, para poder atender, eu levo alguma coisa que eu preciso comprar para minha casa. Então, eu saio da minha casa pensando, o que eu preciso levar para minha casa hoje? Então, eu vou entrar no supermercado como cliente do supermercado. Algumas coisas simples, Alan. Você que viajou o mundo inteiro, você já deve ter visto isso. As pessoas que estão assistindo aqui também, às vezes está em bom lugar fora do Brasil, vai poder refletir. Nos Estados Unidos, você entra em algumas empresas que são chamadas superstores, né? Aquelas lojas de departamento que você tem tudo, comida, bebida, roupa e etc. E quando você vai pagar o produto dessa loja, você passa por uma fila que ela tem uma fila única com um monte de produtos ali que eles podem fazer as compras enquanto aguarda para poder passar pelo caixa. Aqui no Brasil, o que é uma coisa muito comum? Você ter vários caixas, várias filas. Essas várias filas, nesses vários caixas, é um desperdício de tempo. E aí eu estou até entregando para vocês aqui uma das soluções que a gente reflete com os nossos clientes, Ana. Porque é o seguinte, se você criar uma fila única, onde ele passa por produtos e que você pode criar a necessidade dele levar mais produtos, você está vendendo mais, o cliente tem a sensação de que existem mais caixas, não somente aquele caixa que ele está aguardando, aquela fila gigantesca. Ah, e a senhoria estava com um carrinho gigantesco, o rapaz estava ali com o produto passando muito devagar, e fica aquele tempo para reclamação. E nós passamos a criar o processo de fila única. Para uma das redes de supermercados que a gente atende aqui, a gente conseguiu criar essa fila única. E onde eles estão conseguindo trazer lucro para a empresa, porque os produtos da fila única estão começando a ser vendidos. Geram demanda, né? Geram demanda. E aí você fala assim, Felipe, no começo é fácil implementar isso? Não. O preconceito, a cultura, que é uma cultura regionalizada nossa. O supermercado ele tem vários caixas, várias filas, como que o meu cliente vai pensar? Como que o cliente vai... Poxa, mas quando você pensa na fila única, você está falando de Disney. Você está falando de um padrão de qualidade de atendimento que não é algo que a gente está tirando da cartola, um coelho ou uma mágica. É algo simplesmente que está sendo adaptado de outros lugares para poder melhorar ou solucionar um problema específico desse cliente. Então, os nossos consultores, eles têm a premissa de atender fielmente cada cliente que recebe. Até, eu contava para você, e trago aqui também, o nosso nome mesmo, FATD, essas 4 letras, elas são os 4 valores essenciais que nós temos. A fidelidade ao cliente. Então, começamos uma missão para o cliente, missão dada, missão cumprida. A gente vai até o final. Mas a gente está sem budget. Não tem problema, vamos trabalhar. Vamos resolver esse problema. Não começamos, vamos até o final. O amor ao trabalho, então os consultores que trabalham com gente têm que gostar de gente. Os consultores que estão trabalhando com a área de negócios têm que ser aficionados em negócio. Por isso que a gente ama o que a gente faz. A transparência nas relações, até mesmo para virar e falar, essa solução eu não tenho. Ou esse problema que você está colocando é um desafio que não cabe à FATD, teria que ser um outro solucionador, uma outra consultoria. E, por último, a diversidade, que não é o menos importante, né? Está por último, mas não é o menos importante, porque hoje a gente vive num mundo diverso. E, Alan, quando a gente fala que o nosso cliente é único, respeitar a diversidade desse cliente, respeitar o ambiente em que ele está inserido, a cultura em que ele está inserido, as dificuldades, os desafios que ele encontra, também é uma forma de solução. Então, pode ser um comércio pequeno de um bairro, ou pode ser uma grande loja de departamento, como nós atendemos aqui, fizemos a parte de capacitação, treinamento para venda de relógios, pulseiras, perfumes, e é uma loja conhecida no Brasil inteiro. A solução que nós entregamos é de acordo com a necessidade daquele cliente específico, entendeu? Muito legal. Eu tenho mais 2 perguntas, Felipe, eu sei que estamos chegando próximo do horário agendado aí, você me avisa quando tiver que sair de vez, mas tenho 2 perguntas, muito empolgado com esse papo com você. Antes das 2 perguntas, eu queria fazer um agradecimento público aqui, que eu me lembro muito bem do Seminário de Inovação de Hortolândia, não sei se você se lembra. Lembro, sim. Foi um seminário, assim, que abriu a minha cabeça e você que me convidou para apresentar. Então eu, molecão novo de tudo, sei lá, tinha 23, 24 anos no máximo. A gente até conseguiu que o NASP, né, fizesse a hospedagem desse, que conseguisse ali organizar ali dentro do NASP e tal, usamos o espaço, o auditório, foi bem legal. E eu queria agradecer pelo convite, porque assim, nem eu
confiaria em mim, no Alan daquela época, para fazer um evento daquele nível. E eu lá em cima, cara, apresentando, vou ter uma experiência que eu nunca vou esquecer. Que quando eu estava falando de taxonomia de Bloom e estava falando de pirâmide de Maslow e como analisar as necessidades e analisar os verbos de aprendizagem e tudo mais, eu jurava que aquilo era tipo, puta, tem um monte de professor aqui, 400, 500 professoras aqui do ensino público, eles vão falar, poxa, isso aí a gente já sabe, está chovendo no molhado. E foi o contrário, todo mundo parou, falou, volta, 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 eu quero tirar foto, e tirando foto da taxonomia de Bloom, de Maslow e tudo mais. Então, foi ali que eu falei, é isso que eu quero fazer, cara. E até mesmo aquele convite surgiu, Alan, e ele acho que traz um pouco dessa perspectiva, até disso que você está falando, das pessoas que estão fazendo os cursos aqui com vocês. Porque o que você tinha ali era o brilho nos olhos de uma pessoa curiosa e que tinha um interesse em conhecer, em aprender, em trocar, em compartilhar. E isso só acontece quando a gente tem uma segurança e uma clareza muito clara, muito límpida do caminho que a gente quer percorrer. Então, se a gente estava falando até um pouquinho a respeito disso, né, da diferença das culturas, que às vezes as pessoas se fecham em guetos e têm dificuldade de transmitir conhecimento com o medo de que, se eu transmitir o conhecimento, a pessoa vai pegar aquele cliente, vai pegar... Não. Quando a gente tem uma certeza ou tem uma clareza muito grande naquilo que nós acreditamos, a gente consegue trazer esse brilho nos olhos e levar para as pessoas. E foi isso que você fez aquela vez. Porque você já tinha uma clareza muito grande das ideias que você tinha, a sua experiência na IBM, o que a tecnologia poderia facilitar a vida das pessoas. Em contrapartida, a gente vai para uma realidade que era, e olha que interessante, eu digo era porque em 2017 a gente não tinha vivenciado a pandemia ainda. Então, naquela época, o professor dificilmente tocava no celular para envolver a aula dele, para criar a aula dele. Então, a tecnologia era algo distante. Quando eu me tornei diretor da área de ciência e tecnologia em Hortolândia, o pessoal perguntava para mim, mas você vai formatar computador? Você vai trazer um notebook para a sala de aula? Era essa a dúvida que o pessoal tinha. Eu falava, não, eu quero que você entenda que a tecnologia não é equipamento. Ela tem o instrumento, tem a ferramenta, mas ela é uma mentalidade. Então, você, enquanto educador, está criando essa mentalidade de tecnologia nos seus alunos, nas pessoas que você atende. E hoje, nós temos a possibilidade de ter esses cursos online, toda essa diversidade de informações por meio da tecnologia, porque algumas pessoas lá atrás acreditaram que isso é possível. E hoje, se nós não formarmos as crianças, os adolescentes em programação, em internet das coisas, design thinking, em uma série de propostas que para eles estão num ramo tão futurista, lá na frente nós não vamos ter profissionais. 60% das crianças hoje que estão entrando no ensino fundamental vão trabalhar em profissões que ainda nem existem. Exato, profissões que serão criadas. Então, hoje, o design instrucional, que tem muitos alunos desse curso que estão aqui, ou pessoas que acreditam nesse envolvimento do ser humano para a solução, tem uma série de coisas que podem ser criadas ou trazidas para solucionar o problema das empresas. Quer um exemplo prático, Alan? Teve uma empresa aqui em Campinas, eles trabalham com uma coisa bem interessante, agora eles foram para São Paulo, na capital, que se chama Ecossistema e Inovação. Você conhece, muitas pessoas que estão assistindo esse curso também conhecem. Mas em um momento em que a pandemia ficou no seu estado mais grave de isolamento, aqui no Brasil nós tivemos pequenos espaços, mas tivemos pequenos espaços de isolamento total, fecha comércio, fecha tudo, tal. Algumas empresas, algumas pessoas começaram a ficar depressivas pelo fato de não irem para o escritório, não ter o contato com outras pessoas. E o que essa empresa fez? Ela criou uma possibilidade em cima do design da empresa, e design eu digo assim, físico, onde é o escritório de cada um. Pegou a planta baixa da empresa, criou um universo, como se fosse um metaverso mesmo, da própria empresa, onde as pessoas teriam o seu avatar para ir até a sua mesa, para ir até a mesa do seu colega, conseguir abrir um chat entre o Felipe e o Alan da contabilidade, e a gente poder conversar alguma coisa específica que não fosse só trabalho. Perguntar, e aí, como é que está o seu Corinthians? Como é que está o seu Palmeiras? E ter esse movimento, ou seja, uma solução, e aí você fala assim, Felipe, a empresa lucra com isso? A empresa lucra com isso, porque ela tem profissionais mais motivados, e a solução do cara que montou isso, pode ter certeza que não era o design instrucional, era falar assim, eu não quero que as pessoas fiquem em depressão, já que eu sei mexer com jogos, eu vou utilizar essa inteligência minha para poder criar alguma coisa para a empresa. Por isso que o case principal é o brilho nos olhos que o Alan tem ainda, né? E que apresentava tão fortemente em 2017 para a gente poder fazer aquele seminário, mas você hoje que está fazendo um curso, está pensando numa instrução, o que você gosta de fazer? Qual solução você quer criar? Essa é a base para você poder criar um produto ou um serviço de sucesso.
Muito legal. Hoje o brilho nos olhos não está muito intenso porque está quase nevando, mas ainda está bem. Ainda está sobrevivendo aí, né? Minha última pergunta para você, Felipe, aí a gente encerra. Qual que é a dica que você dá para a pessoa que está querendo entrar na área de treinamento corporativo, criação de curso online, tudo isso que você já faz muito bem, e você tem esse diferencial que você consegue alcançar diferentes personas. Então, qualquer ferramenta de documentação que você possa compartilhar, metodologia de organização ali de reunião, ou qualquer coisa do tipo, e dicas para essas pessoas que estão em busca de entrar nessa área, né? E eu vou fazer um complemento. Se você ainda não sabe o que você gosta, a minha vida inteira foi isso. Então, tipo, faz o que dá. Olha ao redor e fala, o que eu posso fazer? Eu não sonhei em ser professor de inglês, mas eu aprendi a falar inglês bem, eu queria dar aula e criei uma escola de inglês. A partir dali, tudo virou história. Como eu conheci o Felipe, como eu fui para o seminário, né? Tudo virou história. Então, assim, veja também o que está ao seu redor ali, aí pega a sua preferência básica e vai para cima, né? Porque às vezes você não sabe. Eu mesmo sou de TI, mas não quero programar, né? Então, Tem... exatamente. E tem aquele vídeo, né, o filtro solar, né, que está muito famoso no começo dos anos 2000 e até hoje ele tem muita coisa com sentido. E ele fala que algumas pessoas mais interessantes que eles já conheceram aos 22 anos não sabiam o que queriam da vida. E outras mais interessantes ainda aos 40 também não sabiam. Então, assim, a gente fica às vezes preocupado em ter esse formato, esse espaço, essa forma. E não, esse desbravar, eu acredito que esse dia a dia de conhecer, buscar informações, ir atrás de coisas que te tragam prazer, é um caminho muito bacana para você poder conquistar e ter sucesso na sua profissão, naquilo que você quer trabalhar. E quando você pergunta a respeito dessa área de treinamento, tem uma coisa hoje que as pessoas que são da área de treinamento não podem mais se desconectar. Né? As soluções, elas são ágeis. As metodologias ágeis estão atreladas à tecnologia. Eu quero trabalhar com treinamento para mão de obra, digamos assim, da construção civil. Vai pesquisar na tecnologia. Você fala assim, Felipe, mas é muito próximo? Sim, porque algumas ferramentas que nós utilizamos, elas vêm do marketing, elas vêm da tecnologia, e isso no dia a dia traz soluções tão rápidas para os nossos clientes, que até você fala assim, nossa, Felipe, foi um efeito mágico. Não. Uma das soluções, por exemplo, uma ferramenta que a gente utiliza aqui, e que faz com que expanda a mente dos nossos empresários, dos empreendedores em si, o mapa da empatia, que é uma ferramenta de marketing muito tranquilo para saber as dores, o que ele pensa, o que ele vê, criar um avatar, tal. Traz uma concepção tão diferente para ele criar e pensar o produto ou o serviço dele, mas sabe o que a gente faz também? A gente usa o mapa da empatia para o empreendedor pensar nos líderes dele. Eu tenho 4 gestores na minha empresa. Eu já fiz um mapa da empatia com esses 4 gestores? Eu já me coloquei no lugar desses 4 gestores para saber se a minha empresa é um lugar gostoso para eles trabalharem? Porque o funcionário bom, o colaborador bom, geralmente ele não pede aumento. Ele não pede transferência, ele pede as contas. Por que ele pede as contas? Porque ele vai embora. Ele percebe que a empresa não está ofertando para ele alguma coisa que traga crescimento, ele vai buscar em outro lugar. Então, enquanto líder, enquanto gestor, o que você tem que ofertar? As possibilidades de crescimento e evolução em todos os sentidos de vida para esse profissional. E como você vai para a área de treinamento, você vai treinar aquela pessoa. E aí você tem que saber dividir muito bem. Você quer trabalhar com as hard skills, que são aquelas habilidades que são mais técnicas, então o inglês, o Excel. Gente, inglês e Excel hoje é a antiga matemática e português, viu? Essenciais. Hoje, essenciais. O inglês e o Excel é essencial para qualquer profissão que você vai trabalhar, para qualquer linha que você vai trabalhar. Então, você fala assim, eu quero trabalhar com essas hard skills, então você se especializa nessa área, vê o que tem no mercado e fala assim, tá, ainda não está solucionado. Qual a solução? Porque a maior parte dos sistemas, eles são criados com base no Excel. Aí você fala, deixa eu ver como que eu organizo essas informações. O Excel tem tantas possibilidades, né? Eu mesmo não sou uma pessoa que não domina o Excel. Eu não posso falar, porque eu sei que o Excel tem um cenário de possibilidades tão grandes e que às vezes eu falo, quero trabalhar com treinamento, quero partir para as hard skills. Pode ser uma linha de trabalho interessante. Ou, quero trabalhar com as soft skills. Quero trabalhar com habilidades que são mais sensíveis para os profissionais dentro das organizações, aí você vai poder também trabalhar com milhares de metodologias. Você fala assim, eu quero trabalhar com a parte comportamental, eu quero trabalhar com a parte relacional. Quando a gente fala do design thinking, a gente também trabalhou com o design thinking para poder desenvolver comportamento dentro das empresas. Então, essas ferramentas da tecnologia atreladas para o desenvolvimento de soft skills também pode contribuir muito. O Golden Circle, uma série de outras ferramentas que a gente trabalha na FATB Skills, são ferramentas que vieram trazidas da área de negócios e nós buscamos para a área de desenvolvimento de habilidades. Então, treinamento, você tem que saber, o que eu quero treinar?
E mais do que eu quero treinar é onde essa pessoa vai chegar depois que ela passar por esse treinamento. Porque a nossa mentalidade hoje, ela está uma mentalidade muito mais rápida, né, Alan? As Sim. pessoas hoje elas não têm muita paciência para ver um vídeo muito longo, para assistir um filme muito longo. Tem muitas pessoas... opções, né? Exatamente. Antigamente a gente assistia a sessão da tarde porque não tinha opção, podia ser Era só horrível. aquilo, né? Era Lagoa Azul. A gente ficava ali na Lagoa Azul e era sensacional. Hoje, quando você abre o seu celular, você vai ver um TikTok, por exemplo, você consegue ver 100 vídeos num espaço de 50 minutos, 30 minutos. Então, como são muitas possibilidades, as pessoas se perdem nessas muitas possibilidades. Por isso, foca em algo que te faz interesse, que te traga esse interesse, que te traga uma possibilidade de crescimento, e guarde esses dois termos que eu vou falar agora. Um deles, lifelong learning. Com certeza vocês devem ter algumas coisas que já expliquem, que tragam aí para vocês. Se não trouxerem, acho que vale a pena pensar em determinado momento para falar sobre lifelong learning. E as características, que é o segundo, do profissional T-shaped. E o que é esse profissional T-shaped? Como que você consegue ser generalista e, ao mesmo tempo, ter uma especialização? Algo que fale assim, olha, nisso aqui, aquele cara ou aquela mulher é muito bom. Ele consegue se desenvolver muito bem. Porque são duas características que o mercado agora, para o futuro, ele vai buscar em você. Independente se você for trabalhar numa iniciativa privada, numa empresa privada, como colaborador, ou se você falar assim, olha, eu quero abrir o meu próprio negócio. São dois termos que vão embasar essa linha contínua de aprendizagem que você vai precisar ter. Excelente, Felipe. Essa multidisciplinaridade do profissional T-shaped é exatamente o que a gente fala para o gestor de produtos educacionais, né? Que é a pessoa que entende de design instrucional, entende muito de design instrucional, todas as metodologias, só que ela também ela é especialista em design instrucional e ela é generalista em diversas outras coisas, né? Então, por exemplo, o Pedro, que está fazendo um trabalho incrível lá na EBAC depois da minha saída, e ele é o cara mais T-shaped que eu conheço, cara. Ele entende muito design instrucional, só que é um ótimo comunicador. Tô fazendo o jabá dele aqui já. Um ótimo comunicador, entende muito de programação e tecnologia, entende de inteligência artificial. O cara, assim, se você falar com ele, sei lá, não sei, tendências do SaaS para 2023, ou RH como um serviço para 2023. Ele está sabendo, o cara é muito curioso. E é a descrição de um designer institucional, né? Você tem que saber de outras coisas que você vai criar conteúdo educacional sobre diversos temas, né? Então, e você muito falou legal. um termo aí bem legal, você usou o termo que a gente está usando desde o momento que a gente se apresentou, desde o momento que a gente se conheceu em 2017, é ser curioso. Sejamos curiosos. Por que eu falo isso? Porque às vezes hoje, a gente fica muito com aquelas informações pequenas, às vezes de um Google, um WhatsApp que a gente recebe, e a gente não é curioso para poder saber se aquilo procede, se existe um embasamento científico para isso. Por isso, ser curioso, com certeza, também trará bons resultados, viu? É a base aí, viu, Alan? E aí, Felipe, temos tempo ou vamos encerrar? Você dá tempo ainda, se tiver mais alguma pergunta, dá tempo ainda. Ó, minha última pergunta, e aí é só agradecimentos, e os desafios, cara? E os desafios? Quais são os seus desafios agora, como empresa, expansão, a parte de crescimento, objetivos futuros, desafios da própria área, do próprio segmento que você escolheu? O que você pode compartilhar para o pessoal aí e como você vai superá-los, né? Então, para mim, eu tive que aprender isso com dores, viu? Porque se você perguntar para qualquer empreendedor, ele vai falar assim, não, eu aprendi, tive as dificuldades, tal. E existe um mito muito grande dessa questão do empreendedorismo, de que você vai se tornar empreendedor, você vai ter a sua própria empresa, você vai ter o carro do ano, uma viagem para o exterior uma vez por ano, esqueça isso. Acordar tarde. Acordar tarde, né? A maior mentira do empreendedorismo, você vai fazer o seu horário, mentira. Eu ficaria aqui a tarde toda conversando com vocês, mas às 3h30 eu tenho outro cliente para atender. Então, até fica aquela coisa, poxa, eu queria mais tempo. Mas tem uma coisa que hoje, se eu voltasse 7 anos atrás, eu iria falar para o Felipe assim, ó, pensa com muito afinco nisso. É uma coisa chamada escalabilidade. Para um negócio, é uma coisa que a gente não se atenta. Eu faço muito bem um bolo. Tá bom, mas quantos bolos você consegue fazer? Quantos clientes você consegue atender com o seu bolo? Porque não adianta você fazer um bolo muito bem, mas só conseguir produzir um bolo. A mesma coisa para os projetos, os produtos que vocês vão desenvolver. Porque hoje na FATD, o maior desafio que a gente tem é quando surge, por exemplo, um cliente nosso, como surgiu agora, uma empresa em Goiânia, um processo seletivo para um consultor de aplicação e vendas, e a gente fazendo todo o mapeamento, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Brasília, Goiás, para conseguir encontrar os profissionais para poder trabalhar naquela região, e aí você fala, opa, qual consultor que eu posso mandar para lá, qual consultor que vai conseguir atender com mais afinidade? E é escala.
porque o consultor ele não vai poder deixar de atender aqui, ele tem Exato. Minas Gerais, ele tem Sul para atender. Tal. Então, essa questão da escalabilidade para que o negócio tenha rentabilidade é o principal. Porque se você consegue ver as possibilidades de crescer, você tem muito mais facilidade de buscar esse crescimento. Agora, se você vai vendo a curtos prazos, e eu errei nisso enquanto empreendedor, foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo e é o meu desafio ainda, é pensar assim, ó, como que eu vou trazer escalabilidade para o meu serviço para que ele consiga atender o maior número de pessoas no menor espaço possível. Então, hoje o desafio nosso tem sido esse. A gente tem um espaço de muito otimismo. Independente do cenário que a gente está vivendo agora, para quem está acompanhando aqui no Brasil, é um cenário conturbado. Hoje, aqui, 21 de outubro, por que eu deixo reservado? Porque as pessoas vão poder assistir mais para frente da aula. Mas 21 de outubro é um cenário de indefinição. A gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã no Brasil. A gente está num cenário de possibilidades gigantesca, mas você encontra algumas pessoas que ainda falam, olha, nós vamos ter crescimento. E eu sou uma delas. Porque em cima das dificuldades, a gente fala do próprio cenário político, mas na história do nosso país, acho que nunca se discutiu tanto política quanto está se discutindo agora. Exato. É no bar, é na igreja, é na esquina, é na festa. Então, as pessoas, elas estão evoluindo, mesmo na dor. Então, esse processo evolutivo é uma coisa que eu trago. Tem possibilidade, a gente tem espaço para poder crescer. Então, se você tem esse desejo, tem essa vontade, dá para empreender, dá para buscar. Mas pense um pouquinho na escalabilidade, que esse desafio está sendo o desafio nosso no momento. Você trouxe um ponto muito legal. Eu sofri muito com isso quando eu tive a escola de inglês, porque eu virei a cara da escola, eu criei o método e tudo, né? Então, quando eu tive lá, não conseguia mais atender a demanda de alunos e comecei a contratar mais professores e professoras, a principal reclamação é, mas eu paguei para ter aula com você. Eu ia ter aula com o Alan não vem, tal. E eu passei isso com os clientes durante o tempo, porque eu, assim como todo empresário que hoje começou a sua empresa, eu era sozinho. Então, era o Felipe. O Felipe estava atendendo. De repente, não é mais o Felipe que atende. Ah, mas o Felipe não vai vir aqui? Isso a gente ouviu uma vez um cliente nosso. O Felipe faz tempo que não vem aqui. Só que o Felipe está atendendo outros 3, 4 clientes, enquanto eu tenho um consultor meu de confiança que está lá. O nome da empresa, como eu expliquei para você, era Felipe Amado Treinamento e Desenvolvimento. Nós quebramos isso. Por que quebramos isso? Porque não adianta a gente deixar um rosto como a imagem de uma empresa. A não ser que você seja Mário Sérgio Portela, que você seja uma pessoa que dá para dar a sua cara e conseguir expandir sem que as outras pessoas sejam vistas, aí tudo bem, então você se torna um superstar. Agora, fora isso, qualquer empresa ela precisa se consolidar na sua linha de conhecimento, na sua linha de atuação e o principal, nos seus valores. Porque pode não ser o Alan, pode não ser o Felipe, mas a qualidade da entrega que vai ser feita é a qualidade que a gente está se comprometendo a fazer. Então, os valores da empresa é o que tem que ser entregue. E um grande problema que eu tive, eu acabei contornando de uma forma bem engraçada. O que eu comecei a fazer nas redes sociais da escola, na época, eu parei de falar do Alan e comecei a falar dos professores e professoras. Então, a gente tinha um quadro de professores bem legais, todos eles treinados no método. Eu comecei, não, você conhece a Maria? A Maria viajou para não sei aonde, Maria manda muito bem no inglês, Maria fez isso aqui, fez aquilo e tal. E aí eu acabei transferindo essa responsa para as outras professoras que tem até hoje, Carol, um abraço para Carol, que está trabalhando até hoje dando aula de inglês e está mandando muito bem, né? E como que você conseguiu fazer isso? Você conseguiu, porque tem essa ideia assim, se não é o Felipe que está me atendendo, eu não sou o mais importante para ele. Sim. Né? E como aí, que conseguiu contornar? Foquei na metodologia, não no consultor. E é uma coisa que até no começo a gente sofria um pouco esse preconceito. O consultor para me atender vai ser um psicólogo? O consultor para me atender vai ser um advogado? Eu falava, o consultor que vai te atender é um especialista da nossa confiança para poder solucionar o problema que você está colocando. Então, tanto eu quanto quem faz a parte comercial, quem vai fazer a parte instrucional, o consultor que vai desenvolver o design de processo naquela empresa, a gente tem que falar a mesma língua. Segunda-feira, por exemplo, de manhã é um dia sagrado aqui na consultoria, nós não atendemos ninguém. Por que nós não atendemos ninguém? Da segunda-feira, das 8 ao meio-dia, nós estamos em reuniões internas, discutindo cliente a cliente, processo a processo, informação por informação. De segunda-feira, meio-dia, até a outra segunda-feira, cada consultor já sabe o que vai fazer. Já sabe o que tem que atender, só aciona quando tem uma dificuldade ou uma situação específica para ser resolvida. Agora, passou isso, a entrega de todos os consultores tem que ser equiparados. Não significa iguais, tá? Porque um consultor vai ter uma entrega diferente do outro, mas ela tem que ser uma entrega tão com a qualidade, com a entrega solucionada, solicitada ali pelo cliente, totalmente semelhante aos demais. É uma entrega diferente, mas a qualidade é a mesma. A qualidade tem que ser boa, independente de quem a fizer. Muito bacana.
E agora é só crescer, né? Eu vejo a sua área, a nossa área de educação no geral, consultoria, né, transformação digital e tudo mais, uma área bem antifrágil no Brasil atual, quando feita de forma... Sensacional. Olha que transmissão de pensamento. Ah lá, esse é Está bom, sendo hein? o livro que a gente tem Esse discutido aqui agora. já li, reli e ouvi o áudio. Tem sido o nosso tema de discussão, justamente essa. Vamos trabalhar com esse perfil antifrágil aqui dentro da empresa. E eu vejo muita empresa grande com dinheiro de investidor anjo, com milhões de dólares no caixa, que não vão ser antifrágeis durante essa crise que a gente vai passar agora, que vai chegar, né? Já está chegando, porque não são curiosos, não estão colocando o aluno na frente, né, como primeiro, não estão se orientando às necessidades do aluno, como você falou que faz, e a gente tem visto aí que você faz mesmo. E assim, o dinheiro não vai importar, né? Não adianta ter caixa se você não é antifrágil. Para ser antifrágil é isso tudo que você falou até agora, Felipe. É colocar a pessoa na frente, necessidades na frente, querer criar valor, né? Querer escalar, mas manter a qualidade, né? Eu acho que isso vai fazer, não importa o tamanho da empresa, passar por essa crise e sair mais forte ainda, né? Então, é o momento de revermos nossos valores, né? E colocar o usuário na frente, o aluno e a aluna na frente, e trabalhar, né? Arregaçar as mangas e vamos para cima. Exatamente isso, Alan, exatamente isso. Mas, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, viu, Alan? Obrigado aí pelo convite. Foi um prazer conversar com você de novo. Eu sou admirador afinco do seu trabalho, viu? É Gosto muito recíproco. da sua personalidade. Eu acho você um jovem que tem, assim, uma mentalidade que, se as pessoas buscarem mais esse pensamento colaborativo, essa coisa de compartilhar conhecimento, buscar trazer conhecimento para várias pessoas, a gente vai ter uma sociedade muito melhor. Pode ter certeza disso. Então, parabéns Amém. aí pelo seu trabalho. Parabéns aí. Eu que agradeço, Felipe. Agradeço pelo seu tempo, por compartilhar isso com o pessoal. Se alguém quiser te encontrar, como é que faz para encontrar a FATD, falar com você, conhecer mais o seu trabalho? Nossa, é um convite, olha, e vamos ficar muito felizes em recebê-los, tanto nas nossas redes sociais, porque é só procurar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, você escreveu FATD Consultoria, nós estamos em todas as plataformas. Spotify tem os nossos podcasts, a gente tem uma série Legal. de conhecimento que é colocado lá no Spotify, no YouTube, o Instagram, hoje a gente divulga de tudo. A gente tem algumas lives lá que às vezes o pessoal pode assistir, voltada para a saúde mental, voltada para a educação, para a área jurídica. Então, tem uma série de temas que os nossos consultores vão gravando lá nas lives. Então, se você quiser entrar em contato, quiser conversar conosco, é só nos buscar por meio de todas essas redes sociais, o nosso site, www.fatd.com.br, e são as formas mais fáceis e mais diretas. Porque aí entrou em contato com os nossos consultores, com certeza a gente vai conseguir conversar, trocar informação, e vai ser um prazer aí falar com vocês. Nosso escritório fica aqui em Campinas, sabe? Então, quem estiver assistindo e for daqui de Campinas, nós estamos aqui no Nova Campinas, região próxima ao Shopping Guatemi. Vai ser um prazer recebê-los para tomar um café. E você vindo para cá, eu gostaria muito que você passasse por aqui também, Com viu, Alan? certeza, vou passar aí e tirar umas fotos com você para a gente bater um papo. E ó, o pessoal da EBAC é carudo, viu? Vai ter gente passando aí sim. Nossa, por favor, a gente vai ficar muito feliz para recebê-los aqui, viu? Tomar um café, a gente troca conhecimento. É para isso que a gente está aqui, com toda certeza, viu, Alan? Fechou, Felipe. Muito obrigado e até uma próxima. E até uma próxima. Obrigado aí, viu, pelo convite.